Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor Jesus nos conduza. Mais uma vez agradecemos a Deus, a Jesus. Agradecemos ao Pai Fernando também pela oportunidade. E pedimos permissão ao Caboclo Sete Estrelas para a gente iniciar o nosso estudo de hoje, a continuação da vez anterior, falando sobre a mediunidade. Mais uma vez, nos cabe salientar a importância do estudo na prática mediúnica, porque mediunidade sem estudo é a mesma coisa que colocarmos uma criança de 5 anos pilotando um caça supersônico de última geração. Imaginamos os estragos que pode provocar para as pessoas e para si próprio. Por isso a importância do estudo da mediunidade. A gente precisa conhecer exatamente o que é mediunidade. Teve um dirigente de uma casa de Umbanda que me disse há pouco tempo atrás que médium com estudo é médium. Médium sem estudo é apenas um cavalo, que pode ficar joguete dos espíritos mistificadores, zombeteiros, mal intencionados. Por isso a importância do estudo, do conhecimento e também da reforma íntima em cada um de nós, domando as nossas más tendências, todos nós, especialmente, eu falei esse sinal da última vez, especialmente aqueles que possuem a mediunidade ostensiva, são profundos devedores da justiça divina. Ou seja, em vidas passadas nós aprontamos muito, eu em especial, né? E Deus nos concedeu essa oportunidade, esse dom da mediunidade, para que através do trabalho a gente possa ajudar os nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, e também nos tirar o débito que nós contraímos em vida passada ou em vidas passadas, porque na realidade somos profundos devedores da justiça divina, e se Deus quisesse nos cobrar em apenas uma vida todos os débitos contraídos, a gente não ia suportar, a gente não ia aguentar. Mas Deus, que está fora do espaço e do tempo, Ele tem toda a eternidade para esperar pelo nosso crescimento, pela nossa melhora. Como nós falamos anteriormente, a pessoa que quer se candidatar à prática mediúnica, primeiro precisa saber se de fato ela possui a faculdade. Kardec nos fala que se a pessoa não tiver a faculdade, é melhor deixar do jeito que está. Agora, quando a gente fala, você fala muito em desenvolvimento mediúnico. Na realidade, você não pode desenvolver uma coisa que você não tem. Você não pode desenvolver uma coisa que você não tem. Nós chamaríamos de educação mediúnica. Educação mediúnica que nos ajuda a entender, e é uma coisa importantíssima: quem manda meu corpo sou eu. Se o Espírito quiser se comunicar, mas eu não permitir, ele não vai se comunicar. Porque essa questão de dizer, porque o Espírito vem me... Não existe isso. Você pode sentir toda influência, mas você tem o poder de aceitar ou não. Eu lembro que da última vez, Pai Fernando, quando nós fizemos o estudo do Evangelho, lembra? No último dia, eu vi que Pai Fernando saiu, a gente estava conversando, ele foi embora. De repente eu senti a chegada do Caboclo Sete Estrelas, que me mandou chamar. E cheguei lá dentro, né? De repente, quando dei por conta, eu estava rodeado por médiuns, né? E começaram a bater palmas e cantar. E eu senti a influência dos espíritos querendo chegar. Mas eu disse, não, agora não é o momento. Uma balança para aqui, balança para lá, mas... Então isso é educação mediúnica, né? Porque também já disse, imagina, se eles chegarem, a gente permitir que eles chegarem em todo lugar, vai ser na fila do banco, aliás, no caixa de todo, porque já não tem mais caixa no banco, né? Vai ser no consultório do dentista, né? Já pensou?
E nem todo mundo vai entender, né? Muita gente vai falar, só que ridículo, né? Ou falta de conhecimento. Então, primeiro, o candidato precisa saber se ele tem, de fato, o dom da mediunidade. Dom que nos é concedido a título de empréstimo. Porque se a gente começar a trilhar os caminhos equivocados, o mandato mediúnico pode ser cassado pela espiritualidade superior. Com uma forma de a gente não se complicar mais com a justiça divina. Mediunidade é dom concedido de graça, portanto, exercido deve ser de graça, não pode ser comercializado. Poder pode. O apóstolo Paulo nos fala, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Porque quando a gente passa a comercializar a mediunidade, o que acontece? Os bons espíritos, os guias, se afastam. Muito tristes eles, mas nos deixam sozinhos. E quem se aproxima de nós são os espíritos mistificadores, que na realidade muitos deles querem ver o médium derrubado, destruído, falido. Nas colônias espirituais, nós temos uma colônia desse tipo, o Nosso Lar, que todo mundo deve conhecer o Nosso Lar, né? Todo mundo conhece o Nosso Lar? Né? Mas não é a única colônia, tem muitas colônias. E essa colônia foi feita especialmente para receber os médiuns falidos. E dizem que essa colônia vive cheia de tantos médiuns falidos. E quanto mais ostensiva for a mediunidade, mais possibilidade do médium falir, se ele não se rodear dos elementos necessários que o protejam contra a influência dos espíritos que querem que o médium se desvirtue, saia do caminho certo. Embora todos os homens sintam influência em maior ou menor grau, Kardec, porque Kardec que fez esse estudo tudo da mediunidade, né? Ele convencionou chamar médiuns aqueles que têm o dom ostensivo, né? Mas todos nós, como eu falei da outra vez, temos rudimentos da mediunidade, tanto que com certeza todo mundo aqui em algum momento da sua vida sentiu uma voz, sentiu uma presença, viu um vulto passando para lá e para cá. Quem fez isso aí? Levante a mão, né? Aí, quase todo mundo, né? E eu entendo que aquele que é médium tem a obrigação de estudar. Como eu tinha falado para o pai Fernando na vez passada, eu não achei na Umbanda nenhum tratado, nenhum livro que trate exclusivamente de todos os elementos da mediunidade. Eu tenho aqui, deixa eu ver, eu passei até para pai Fernando, quem quiser pega com ele depois, alguns livros, tá? Eu vou ler aqui para a gente... Nós temos Mediunidade na Umbanda, de Rodrigo de Queiroz, a editora Atadeu, Espiritismo, a Magia das 7 Linhas de Umbanda, Leal de Souza, editora Oruanda, sob o seu de Arnaldo Felipe Brasil, Diálogo com as Sombras da FEB, da Federação Espírita, e com certeza o Livro dos Médiuns, né? E como tinha falado da outra vez, existe um elemento que participa das comunicações mediúnicas. Se chama o fluido cósmico universal, que dele é uma derivação para o fluido espiritual. Quando o médium vai receber um espírito, o fluido do médium se combina com o fluido do espírito comunicante e acontece a incorporação, tá? Mas não quer dizer que o espírito entra dentro do corpo do médium. Há uma ligação fluídica de mente para mente. Aconteceu uma amiga nossa, ela veio a desencarnar, a mãe, muito doente, teve um AVC, e 3 dias depois eu recebo uma mensagem
de que a mãe vem falar comigo, a mãe desencarnada vem falar comigo, diz para minha filha que eu estou bem, eu estou em tratamento, e para ela não esquecer da minha missa, essa é a missa do sétimo dia, né? Aí alguém questionou, mas se ela está no hospital espiritual, como é que ela pode ter vindo até você se ela não tem comunicação? Não veio até mim. A comunicação foi de mente para mente. Mesmo no hospital espiritual, nas colônias, ela pensou em mim e se estabeleceu uma ponte, uma comunicação fluídica. Fluido cósmico universal, o elemento mínimo que compõe tudo que existe no universo. Forma a matéria, forma a matéria espiritual, tudo formado pelo fluido cósmico universal, né? Então, as relações entre os médiuns e os espíritos dependem do maior ou menor grau de afinidade fluídica, porque às vezes o espírito quer se comunicar através de determinado médium, mas ele não consegue, porque não há afinidade espiritual. Temos um presidente da Federação Espírita Brasileira que ele disse para os companheiros: se eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou fazer é vir na nossa reunião mediúnica e me comunicar com vocês. Passado um tempo, aconteceu, desencarna, e ele tenta se comunicar e ele não consegue. Vá para outra casa espírita, tenta se comunicar também, não, vá para outra casa, e nisso se passam 20 anos, até que um dia o guia espiritual dele fala assim: eu vou te levar no centro, onde você vai conseguir se comunicar, deixar sua mensagem. O centro lá no Beraba. O rapaz que está começando agora, quem é esse rapaz? Chico Xavier. E ele lá conseguiu se comunicar. Esse espírito psicografou um livro com o nome de Pai Jacó. O nome do livro é Voltei, né? Eu esqueci o nome agora do dirigente da Federação Espírita, mas ele, em vida anterior, onde ele evoluiu muito, foi como escravo, ou seja, um preto velho, né? E foi nessa vida que ele evoluiu muito, muito, muito. Meus irmãos, a mediunidade é uma iniciação religiosa das mais sérias. É um mandato otorgado pela espiritualidade superior, a fim de ser fielmente desempenhado, né? Trabalhando no bem, rompendo com o egoísmo, nos levando a nos interessar pelo próximo e para servir. Então, mediunidade sem caridade não funciona. Mas não é somente a caridade da gente receber os irmãos sofredores, fazer um trabalho para desmanchar alguma coisa que foi feita contra a pessoa. Isso é muito importante, com certeza, né? Tanto que aqui, né, Pai Fernando, deve ter se conseguido trabalhos maravilhosos ajudando os sofredores, né? Mas também o trabalho que precisa o médium desenvolver, que é o trabalho da caridade, levando o pão àquele que está com fome, emprestando o ombro para o amigo para aquele que precisa desabafar. A prática do bem em toda a sua maior expressão. E a sua maior expressão da prática do bem é o quê? É o amor, né? Nós precisamos também, isso é importantíssimo, a reforma íntima. Trabalhar as nossas más tendências. Todos nós temos uma bagagem de muitos erros e poucos acertos. Então nós precisamos nos melhorar, domar as nossas tendências. Às vezes precisamos refrear nossa língua, que às vezes fala demais. E a palavra bem empregada levanta, mas empregada de forma negativa derruba qualquer um, né? Outra coisa muito importante, o templo espírita, a casa aqui, é uma coisa muito séria.
Porque enquanto nós estamos aqui conversando sobre a mediunidade, você tenha certeza que todos os espíritos guias estão aqui cuidando de cada um de nós, tirando as energias negativas, nos ajudando, trazendo das matas os elementos para a nossa melhora física, espiritual. Né? Então, a casa, o templo espírita, deve ser tratado com muito amor, com muito cuidado. Nunca pergunte o que o centro pode fazer por você, senão o que você pode fazer por centro. Porque aqui nessa casa onde nós encontramos ajuda, aconchego, a proteção, o conhecimento. E todo médium que leve a sério a sua mediunidade precisa estudar. É a responsabilidade gravíssima que ele tem. Né? E a mente do centro espírita está em constante movimento. Antes de se iniciar isso tudo aqui, você tem certeza que os guias vieram adequar o ambiente, trabalhar, limpando, tirando as energias negativas. Né? E é um posto de socorro, onde as almas sofredoras são trazidas. Eu me lembro que logo assim que nós mudamos para a casa onde o Grupo Espírita Missionário da Luz funciona, uma terça-feira fui lá porque precisava colocar uma porta sanfonada na sala mediúnica. Eu estou com a furadeira, fazendo os buraquinhos, colocando a furadeira em cima da mesa, né? Porque tem muita gente que pergunta para mim: você é centro de mesa, né? Eu falo de mesa, de cadeira, de porta, de janela, de sala, né? Para que serve a mesa no centro mediúnico kardecista? Né? Que não é um termo adequado kardecista, porque a gente segue os espíritos de Kardec apenas codificou a doutrina. No meu caso, e a maioria de muitos médicos que trabalham no kardecismo, é para a gente se apoiar, porque no meu caso, eu admiro os médiuns de Umbanda, porque eles ficam entrando assim em pé. E se eu ficar em pé, eu caio. Então a audiência me apoia, está tudo bem. Né? Então, o que eu estava falando sobre a questão da mediunidade, no ambiente se fazem trabalhos espirituais para afastar todas as energias negativas. Nós sabemos e vemos que muitos irmãos, e o Pai Fernando fala muito disso, né? Irmãos de outras denominações cristãs, nos combatem, e especialmente combatem a Umbanda e o Candomblé. Né? De nós espíritas, eles falam que nós somos malucos alucinados. Né? Mas, o que a gente pode fazer? Enquanto eles nos enviam energias e pensamentos negativos, nós devolvemos luz, paz e amor. Porque não se pode combater fogo com fogo. Não se pode combater o mal com o mal. Se pode combater o mal com o amor, com o bem. Então nós entendemos que nossos irmãos de outras denominações religiosas estão na fase deles, que a gente deve respeitar, porque talvez a gente já passou por essa fase também. E mais uma vez falando, a mediunidade é inerente ao ser humano. Isso é uma questão fisiológica, a mediunidade física. Por quê? Temos, como falamos da outra vez, a glândula, a hipófise, né? Ou a pituitária, né? Onde se supõe, André Luiz, o guia espiritual do Chico, um dos guias, né? Ele falou que nela se encontra a sede da mediunidade, como se fosse uma antena parabólica. Dentro dessa glândula existe um biomineral denominado apatita. De acordo com a quantidade que essa glândula tiver, a mediunidade mais ou menos. Né? Então, essa mediunidade, esse elemento seria uma antena parabólica, não tem outro nome melhor. Né? Então, ela é inerente, então é uma questão física, ou seja, essa glândula capta as emissões espirituais, as traduz para o pensamento. Né?
E fala aqui, ó, a faculdade mediúnica é inerente ao ser humano, né? Quando o espírito se comunica com o médium, se forma uma atmosfera fluídica, né? Fluídica espiritual, que torna favorável a transmissão do pensamento. Né? A formação dessa atmosfera depende de dois elementos fundamentais. Primeiro, a afinidade fluídica do médium e do espírito. Tem que haver afinidade, senão não há comunicação. A sintonia de pensamento, sintonia vibratória ou assimilação da corrente mental. E o médium precisa se preparar. Por exemplo, quando tem aqui exceção que fala, né? É só o médium chegar e começar, não. Desde aqui chega, tomou banho das ervas, né? Que as ervas têm uma energia vibratória que vai fazer com que o corpo físico fique pronto para que o espírito possa efetuar o trabalho mediúnico, né? Então, esse médium precisa, desde o momento que acorda, já entrar em sintonia com os guias, com os espíritos, através da oração, né? No caso, a Umbanda vai acender uma vela para o anjo da guarda, não é assim que funciona? Eu não entendo muito, mas assim, mais ou menos alguma coisinha, né? Assim, me desculpem. Então, há uma preparação que tem que continuar ao longo do dia. A alimentação deve ser uma alimentação frugal, né? Alimentando-se de coisas suaves, leves, que não venham interferir na nossa digestão. Você imagina, você vai estar no trabalho mediúnico, na sessão, você vai estar com a barriga estufada, passando com um desconforto que vai te atrapalhar na concentração. Então não pode acontecer, né? Beber bastante água, beber água pensando nas energias do bem e da luz. Bebo essa água e o mundo está em paz junto comigo, né? E segundo, sempre que possível fazer uma oração. Para um momentinho, está trabalhando, para um momentinho, faz uma prece, pede amparo dos guias. E chegar no centro pelo menos 30 minutos antes, porque a gente chega na rua irritado, às vezes aborrecendo no trânsito, ou de repente você no ônibus, uma senhora gorda sentou do teu lado e enfiou os cotovelos na tua costela. Acontece demais comigo, sabe? Então você tem que ter cuidado de chegar 30 minutos antes para se acalmar, para se aquietar, né? E quando chegamos na casa, no centro, evitar as conversas fúteis. Fala somente daquilo que tem a ver com o trabalho que a gente vai desenvolver, né? Não precisamos falar de política, tá? Fulano torce pelo candidato tal, se calam pelo outro, o candidato tal fez isso, o outro não fez, não. Deixa isso para o lado de fora, né? E Kardec nos fala claramente que a reunião mediúnica é uma célula compacta. É uma célula compacta. Porque tem que estar todos os médiuns em harmonia. Se houver um desentendimento entre um deles, é necessário que haja uma conversa para se esclarecer e chegar a um denominador comum. Porque se você chega numa sessão e você está de mal com fulano ou ciclano, você vai apenas atrapalhar a reunião e você vai dar trabalho para os guias te isolar, te colocar numa espécie de redoma para você não atrapalhar o andamento da reunião, né? Deixa eu colher a barriga. E como nós falamos, incorporação, né? Educação mediúnica, né? Porque tem médiuns que às vezes a gente vê que quando o espírito vai incorporar, parece que o espírito não tem um plano de voo, só chega empurrando o mesmo quase que cai. Não, o espírito tem um plano de voo, só o médium que não está preparado, né? E outra coisa, que nós falamos inclusive da outra vez, sobre a mediunidade. Ultimamente, o tipo de mediunidade que mais está acontecendo é a mediunidade consciente,
que eleva o médium. Pai Fernando já deve ter recebido muito bem de falar, Pai Fernando, eu acho que é tudo na minha cabeça. Não? Não, gente, hoje em dia a mediunidade é consciente. Tem mediunidade consciente? Tem, mas é mais raro. Mas a pessoa que está na dúvida, perceba que em determinado momento você sente que está entrando no transe mediúnico. Há um estado alterado de consciência. Está diferente. Né? Então esse estado é o transe, que te leva a entrar em contato fluidicamente com o espírito comunicante. Né? Que normalmente em um banco você fala muito em passar, estou passando mal. Né? Mas na realidade não é passar mal. Há um certo desconforto. Porque quando o médium entra em transe, há uma descoincidência do perispírito, do espírito do médium, com o corpo físico. Isso vai fazer, o perispírito vai se expandir. Assim como o perispírito do espírito comunicante também. Eles vão entrar em contato e aí acontece a incorporação. Né? Mas também acontece um fenômeno que Kardec denominou animismo. É quando o médium entra em transe e acaba aflorando uma personalidade de outra vida. Mas isso não é culpa do médium. Tá? Não está mistificado. Há pessoas que mistificam. Né? Mas acontece isso normal, e com o estudo, com a prática, o médium vai percebendo a diferença. Porque, por exemplo, numa reunião mediúnica, nossa, vem a entidade, o médium entra atrás e incorpora, e começa a falar. E o médium vidente assim fala assim: Carlos, eu não estou vendo espírito nenhum aí. Não tinha espírito comunicante, apenas o animismo do médium que trouxe, aflorou uma personalidade de vidas passadas. Né? Vamos lá, outra coisa importantíssima, gente, que todo aquele que tem a mediunidade ostensiva pode, é um dos escolhos, é um dos elementos que vai atrapalhar a mediunidade, que é a obsessão. Né? Como fala aqui, entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha da obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticado senão pelos espíritos inferiores, porque os espíritos bons jamais constrangem ninguém. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E nós, médiuns, temos a obrigação de questionar todas as comunicações. Porque se o espírito for de luz, ele não vai se incomodar da gente questionar. Ao contrário, ele vai ficar feliz e satisfeito, falando assim: nosso médium está se esforçando, está se interessando. Agora, se o espírito se incomodar, se chatear, meus irmãos, você tenha certeza que esse espírito não é de luz. Né? E são espíritos inferiores que procuram dominar, né? Infligem certas situações, aconselham e combatem, os espíritos bons aconselham e combatem a influência dos bons espíritos. Mas se o médium não dá atenção, eles simplesmente vão se afastar. Mas quando o médium cair em si, chamado pelos guias, com certeza que eles vão vir. Né? Tá. Já temos 20 e 30, vamos dar uma paradinha, né? Vou responder, e se eu não souber, eu pesquiso, na próxima vez a gente fala, tá bom? Como nós falamos agora há pouco, um dos maiores escolhos à prática da mediunidade é a obsessão. E a obsessão se divide em 3 fases. A obsessão simples, fascinação e subjugação. A fascinação simples
E quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, se imiscui a seu malgrado, fica jogando pensamentos negativos, fazendo questão de que o médium saiba que ele está interferindo. E todos nós, todo médium já passa por isso de vez em quando. Por isso a importância da gente vigiar os nossos pensamentos. Né? E temos a fascinação, que das três é a pior, a mais complicada. Né? A fascinação é uma consequência mais grave. É uma ilusão produzida pelo espírito obsessor que vai trazer sugestões mais estapafúrdias, mais absurdas, e que o médium vai catar como uma coisa normal, não vai conseguir entender que aquilo não procede. E se alguém chegar para esse médium e falar, olha, isso aí está meio complicado, melhor você procurar. O espírito vai influenciar de tal forma que o médium vai pensar, esse cara está com inveja da minha mediunidade, não vou falar mais com ele. Que esse espírito vai fazer tudo para que ele não aceite os bons conselhos dos companheiros. Isso, não sei se eu falei isso na vez passada, uma médium que começou junto comigo no centro que eu frequentava, a gente estava empolgadão, né? Que a gente queria converter todo mundo para o espiritismo e falava que acho que todo mundo passa por essa fase, né? É a fase do namoro, né? Aí a gente ia conversando no centro até o ponto do ônibus, de vez em quando parava, abaixava e fazia assim, ó. Eu fiquei olhando, mas não fazia nada, fiquei quieto. E continuamos conversando, peraí. Abaixava de novo, pegava alguma coisa e jogava. Até que eu não aguentei, falei, me desculpe, mas eu vejo você apanhar alguma coisa que eu não vejo o que é, você joga. Ah, é porque é o meu guia espiritual que está me treinando minha atenção, jogando uma bolinha amarela que eu tenho que devolver para ele. Falei, minha irmã, você me desculpa, mas esse aí não é seu guia, não. É tudo bem no seu guia. A partir daquele momento, ela nunca mais veio junto comigo ao ponto do ônibus e parou de falar comigo. Ela estava passando por uma fascinação espiritual, né? E o médium precisa vigiar muito essa questão. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é um médium fascinado. Tem um médium que incorpora nas sessões mediúnicas Jesus. Não que Jesus não possa se comunicar, mas vocês imaginam que Jesus, por ser um espírito crístico e ser o governador de 4 planetas, ele tem mais o que fazer. Ele pode até mandar mensagens assinadas por eles, mas são trazidos por espíritos encarregados de trazer as mensagens de Jesus. Agora, incorporar Jesus, incorporar Nossa Senhora, pode falar. Tem uma dúvida, já vi no Rio de Janeiro, tem um canal bem extenso, muitos, que não é só Jesus, é doente, já vi. Tem Jesus, tem doente, tem Deus, tem pombagira, tem criança, mas eles falam com a expressão não de incorporação, precisa canalização. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não somente isso, gente. Eu vi um vídeo no centro de Umbanda, Exu Michael Jackson. Eu vi uma pombagira, que não se lembra, que não tinha chegado no centro, numa carruagem de contas de fadas, vestida de cinza. O que é isso, gente? Pior não é somente o mesmo que está obsidiado, fascinado. Pior é o dirigente que deixa que aconteça uma coisa dessas. Gente, o espiritismo, Umbanda, é coisa muito séria. Não é brincadeira. Então, um médium desse está fascinado, está na cara. Exu Michael Jackson. E ele chega fazendo aqueles passinhos, né? Como é que é? Aquele passinho da lua, Moonwalker, né? Que ele vai andando para trás. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, é um absurdo. Mas isso é médium fascinado. Para o médium é normal. Não, está certo, é Exu Michael Jackson. É pombagira Cinderela, sei lá. Mas se nós temos pautado nosso entendimento, nosso pensamento pela lógica e o bom senso, a gente
começam a perceber que aquilo não procede, meus irmãos. É absurdo, é ridículo, é uma falta de respeito humano. É falta de respeito à mediunidade, que coisa santa e sagrada. Portanto, deve ser exercida santa e religiosamente. É absurdo. Igual esses irmãos das igrejas evangélicas que ficam... Quem tem mediunidade aqui, lembra que no início, Pai Fernando deve ter acontecido também, que dava um negócio na gente, que a gente ficava nervoso, que tinha vontade de se sacudir. Eram os fluidos, os espíritos chegavam, e como a gente então estava muito bem orientado, recebia muito irmão sofredor. Então na igreja evangélica tem um sapatinho de fogo, que eles ficam pulando, gritando, se sacudindo. Gente, o que é isso? Não é nada. Nós respeitamos, né? Estamos respeitando. Mas é necessário que se faça uma observação desse teor para a gente entender, ver a diferença. Eu também já passei por essa vontade de me sacudir, mas eu aprendi pelo estudo que isso era normal. Às vezes o espírito sofredor que quer se comunicar e você não consegue entender e vai dando uma ânsia no espírito, né? Então, obsessão simples, da qual todos nós passamos, fascinação é quando o espírito sugere coisas absurdas para o médium e o médium acata e toma como uma verdade absoluta. Só ele que incorpora espíritos de luz. Tinha uma companheira que recebia psicografias, quando entrava no banheiro, estava sentada no vaso. Que isso, gente? Falta de estudo. Por isso, a importância do estudo. E por último, nós temos a subjugação, que é uma constrição que paralisa a vontade da vítima, de aquele que sofre a obsessão, e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica num verdadeiro jugo. Ele fica submetido à mente do espírito obsessor. A subjugação pode ser moral e corporal. Moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas, comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É também quase uma fascinação. Eu conheci um senhor que ele andava de pijama na rua, andava 5 metros, ajoelhava e fechava o joelho, fazia sinal da cruz e seguia. Isso é uma subjugação, Então essa é a subjugação moral, e a corporal. Neste caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Vocês entendem, meus irmãos, por que a importância do estudo? Por isso. Mediunidade sem estudo é coisa perigosíssima. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, fala que as clínicas psiquiátricas, 90% das pessoas que estão em clínica psiquiátrica são médiuns obsidiados. 90%. Tinha lá no Jurujuba uma senhora que tinha uma obsessão terrível, foi considerada louca, e que nenhuma enfermeira ou enfermeiro poderia se aproximar dela, porque aí quando a pessoa se aproximava, o espírito que a possuía falava todos os podres dos enfermeiros, as coisas aquelas bem íntimas, o espírito falava. Só tinha um enfermeiro que o espírito não falava nada. Esse enfermeiro que chegava, dava alimentação, dava banho, trocava roupa, medicava, fazia curativos. Era o único médico que tinha, o enfermeiro. Mas o resto, ninguém chegava perto. Uma obsessão espiritual, mediunidade nesse equilíbrio. Eu, meus irmãos, no início eu passei por minha mediunidade, foi em desequilíbrio profundo. Vocês imaginam que eu deitava na cama à noite, apagava a luz do abajur, e quando eu estava deitado na cama, começava a vir na minha frente entidades. Não tem aquele filme de terror, com aqueles monstros, aqueles bichos? Isso era pinto do lado do que eu via. A uma que me lembro mais era uma caveira, que no lugar dos olhos tinha 2 braças, e ficava olhando. Aí chegava para mim, passava, atrás dela vinha outra, e outra, até eu pegando sono. Eu não tenho medo, nunca tive. Aliás, eu só tenho medo na minha vida.
Esse medo meu é terrível. Meu medo é que minha máquina de lavar pife e eu tenho que lavar roupa na mão. O seu é da grande maioria. É o medo de todos nós, né? Não é verdade? Então, meus irmãos, ou então às vezes imagina um quarto de 3x4. Esse quarto cheio de gente e todo mundo falando ao mesmo tempo. Até eu dormir, era assim. Depois, quando comecei a estudar, aprender, entender, equilibrar, isso parou. Mas isso não quer dizer que eu não vejo espírito. Né? Então, por exemplo, e aqui, outra coisa, para finalizar e iniciarmos as perguntas. Mediunidade em crianças pode, não é aconselhável. Mas toda regra tem sua exceção. Quando uma criança começa a demonstrar mediunidade, o ideal é que os pais desfazem, mudem de tema, fazem de outra coisa. Algumas crianças, como eu falei, toda regra tem sua exceção. E as crianças que estão por essa fase precisam respeitar e os pais cuidar com muito carinho e muito amor. Eu lembro que quando era criança, nas férias do colégio, a mamãe falava assim, vai, porque naquela época a gente podia brincar na rua, né? Agora não pode mais. Eu ficava até 9 da noite brincando na rua. A mamãe falava assim, vai brincar de manhã, mas meio-dia quero o Senhor de volta aqui em casa. E minha mãe me comandava na base da sobrancelha. Quando aquela sobrancelha subia, eu tremia nas bases. Aí eu lembro que meio-dia você volta para almoçar, tá? E a gente brincava, quando eu ia ver, era 15 para 1. Eu falei, meu Deus, minha mãe vai me matar. Quando eu chegava na casa, a mamãe estava lá no portão com as 2 mãos para trás, assim. Aí vocês lembram de Batman? Mas o Batman que tinha aquele hobby que falava caracoles, Batman, os macacos, não é esse não, é o Batman mais recente, né? Que cada vez que o Batman botava a fantasia, a voz dele mudava. Aí chegava, mãe, ela falava assim, entra. Falava, não, você vai me bater. Eu não vou te bater. Mas a mãozinha para trás. Não, você entra agora. Aí de repente passava uma vizinha e a mamãe mudava. Oi, tudo bom com a senhora? Logo a avó na casa levar aquele perfume da avó, que naquela época era avó, né? Entra. E entrava, né? Passava correndo e ela fazia que toda mãe é especialista e acerta sempre o alvo. Lançamento de Havaiana. Por isso que a criança precisa ser educada, respeitar os pais, para que não venha acontecer um desequilíbrio maior que venha comprometer a saúde mental da criança. Bom, meus irmãos, chegamos ao final, estão abertas as perguntas. Quem quiser, pode perguntar. O senhor falou mais no coração, tá? Mas o que acontece com o anjo de guarda nessa hora, que nós somos matéria, espírito e perispírito. Estou falando que o perispírito se expande para subir a alma e receber do coração. E o espírito? Oi? E o espírito? Fica. Essa. Porque se ele sair, a gente morre. Nós somos, o espírito tem um corpo físico. Kardec convenceu a chamar, quando a gente está no corpo físico, já está na matéria, é a alma. Quando a gente desencarna, Allan Kardec pergunta, o que passa a ser quando a gente desencarna? Você volta a ser espírito. Então, não é se meu espírito vai embora, não. Se eu for embora, meu corpo morre. Ele está ligado ao corpo físico por um fluido, um cordão fluídico, que os esotéricos chamam de cordão de prata, né? Se esse fio fluídico se cortar, o corpo físico morre e o espírito se liberta da pressão da carne. Então, no momento da incorporação, há uma descoincidência do corpo físico, do espírito com o corpo físico. Já deve ter acontecido com vocês, os que são médiuns, de repente está no transe e sentir ou que a cabeça está muito grande, ou que as mãos estão enormes, é porque isso é a expansão do perispírito que já está pronto para entrar em coincidência com o espírito comunicante e acontecer a incorporação. Respondeu? O anjo de guarda,
no nosso entendimento espírita, kardecista, é um espírito mais evoluído que a gente, que nos acompanha, nos tutela, nos inspira para o bem. Ele está aí presente. Então se afasta um pouco, vigia e deixa correr. Deixa acontecer. Né? Mas o médium tem a opção de aceitar ou rejeitar a incorporação. Né? Mais alguma pergunta? Gente, se não tiver pergunta, eu vou ter que encerrar. Então, a gente está vendo, assim, mais da época da pandemia para cá, muito problema psicossocial. Como que a gente consegue detectar que isso é causado por um desequilíbrio nosso de mediunidade ou algo realmente que não teve interferência da espiritualidade nesse sentido, né, da mediunidade? Eu vou te pedir desculpa porque o São Gilão não me deixou prestar atenção. A gente está vendo junto. Garoto da Mari. Obrigado. Então, a gente está. Deixa eu ver. Está para lá. Da pandemia para cá, a gente está vendo muito problema psicossocial. A gente vê muita questão de. Oi? Alô? Então a gente vê muito esse problema hoje em dia. Depressão, ansiedade. Como que a gente consegue detectar que isso foi causado por uma mediunidade desequilibrada ou é algo que não foi provocado por isso? Como que a gente consegue detectar esse tipo de questão? Os psicólogos falam que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Normalmente, todas as questões inerentes à saúde psicológica ou física têm sua gênese no espírito. Ou seja, o espírito no passado agiu de forma errada, percebeu o que ele fez de errado e isso pesa na sua consciência e o remorso é muito grande. E, nesse sentido, seria uma depressão endógena, porque vem de dentro, né? Ou então a depressão exógena porque foi provocado, por exemplo, por isolamento da pandemia, as pessoas não podiam ir para a rua, a pessoa ficava presa numa casa, aí vem aqueles pensamentos estapafúrdios, esquisitos, que nos adoecem. A obsessão espiritual é quando, de fato, há uma influência direta do espírito, que pode ser um espírito inimigo de vidas passadas, ou pode ser um espírito que de repente chegou aqui e vai, como é seu nome? Eu gostei do João, eu me identifico, eu vou ficar com ele. Como esse espírito está em desequilíbrio, vai te levar ao mesmo desequilíbrio. Né? Então, coisa importante, o médium estudar e entender. E aquela pessoa que não é médium, por exemplo, num caso, vem na casa de Umbanda, procura Pai Fernando, conversa, porque vai acontecer um trabalho que venha a retirar todas essas influências negativas. Mas sempre é aconselhado, lá no Genil, nós falamos, vamos fazer um tratamento espiritual, mas você precisa também ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, tá? Porque a medicina da Terra porque, por exemplo, quando há desequilíbrio desse porte, há um desequilíbrio químico no cérebro, né? Que se não for tratado o tempo, acaba virando algo já, como que fala, quando é constante, não tem mais jeito? Crônico, exatamente. Então é necessário que haja um tratamento médico e acompanhamento espiritual, que é muito importante. Ou seja, são duas terapias, a médica e a espiritual, que vão juntas, né? São muito importantes. Por isso que existe médico na Terra, gente. Senão, né? Porque, e outra coisa, tem questões que às vezes não tem jeito de ser curada, porque já é uma questão que esse espírito traz de várias vidas. E de repente, o Enesur pediu para passar por isso. Nós temos dois elementos: a expiação e a aprovação. A expiação a gente está quitando os débitos da vida passada. E a aprovação é quando a gente pede, antes de nascer, determinadas situações, para se adiantar. Aí o cara desencarnado chegou para o guia espiritual e falou: olha só, eu sei que cometi muitos erros no passado,
e eu preciso expiar, quitar minhas dívidas, então eu vou pedir nascer com uma falha, um defeito congênito. E quando eu fizer 30 anos, eu quero contrair um câncer. Aí o guia espiritual fala, não precisa disso não, você vai nascer médium. Porque às vezes, e mãe Denise pode corroborar o que eu vou falar, a mediunidade dói. Quando a gente entra em contato, né, Pai Fernando, com entidades em profundos equilíbrios, o médium sente, porque é uma mediunidade de expiação. Né? Eu posso dizer, eu aprontei muito em vidas passadas. E de vez em quando, a gente, hoje vindo para cá, tem uma entidade que se ligou a mim e me fez passar muito mal. Mas o que eu fiz? Oração, prece, pedindo amparo dos guias espirituais. A entidade foi retirada do meu lado e conduzida para tratamento. Não há necessidade de se desesperar. Mais alguma perguntinha aí, meus irmãos? Respondeu? Alguém vai fazer? Vem cá, porque eu acho que não consegue aí. Vem cá. Vou fazer. Quem vai fazer a pergunta? Vem cá. E outra coisa, eu só queria deixar claro aqui, como o Carlos falou, né, sobre esses processos todos dele. Se precisar, vem aqui me procurar. Pode procurar amanhã também, tá? Porque aqui é o encontro das casas irmãs, né? Então é tenda espírita São Lázaro e a tenda espírita do Matinado. Então, o centro espírita do Matinado. Ela pode ir lá em manhã também para fazer desobsessão, que ela está disponível. Certo? Só aqui não. E eu queria fazer uma pergunta, tá? Antes de você vai ficar em pé comigo aqui. Carlos, quando a gente começa a estudar a gênese da mediunidade, essa gênese mais técnica da mediunidade, que não é o caso da Umbanda, a gente faz uma mediunidade muito a título do desenvolvimento. Você vai se acostumando, os mais velhos vão guiando, vão ensinando, e a partir daí a gente não sabe nem o que a gente faz. A gente não sabe que a gente faz psicofonia, a gente não sabe. A gente não sabe que a gente faz a mediunidade intuitiva, a gente não sabe. A gente sente, eu vi isso não sei aonde, eu senti não sei o que, meu negócio toca assim, seu João Caveira. Se faz assim, acabou. Mas isso tudo é técnica, né? E a gente percebe que essa técnica está baseada nos estudos que o Carlos detém, mas que na verdade nós precisamos acoplar. Eu acho que esse é o grande momento da gente, casa umbandista, encontrar com a casa espírita, porque é complementar um do outro. É a mesma história do candomblé e da Umbanda, né? Que vão se complementar eternamente dentro do seu culto, porque nós vamos lá e pegamos o orixá e cultuamos. Eles vêm aqui, pegam seu tranca-rua e levam para lá e cultua também. Então é a mesma coisa. É a religião que o Carlos tem, nós precisamos aprender essa técnica para que a gente possa desenvolver. Ele falou uma coisa muito importante hoje, que na visão dele basta ser só o banho, né? Mas é um cadinho mais chato. A gente fica 3 dias sem namorar, sem comer carne, sem tomar cerveja, sem sair no sereno. É um pouco mais chato, porque esses espíritos mais materializados, eles precisam de um corpo que não só não fez um dia antes, ele precisa de 3 dias antes, toma banho, se raspa, depois entra e o caboclo faz assim, tá limpo não, volta lá e vai limpar de novo, porque é assim que é, né? Na casa de Umbanda. E a minha pergunta em relação à mediunidade, já finalizando, eu tenho 51 anos, né? E vejo aqui algumas pessoas, como o Adrian, tu mesmo, que tem 16, 17, 18, 15 anos. E eu vi muitos médiuns no decurso de vida em ascensão total, e aí eu vou falar de ascensão total em tempos de 30 a 40 e alguns anos, e depois vi médiuns em total decrepitude, chegando aos 70 anos de idade, pelo menos na Umbanda. E aí a minha pergunta, e aí o grande exemplo da minha vida é minha mãe, que foi um médium que teve um ápice muito forte de mediunidade nessa idade mais forte, e que logicamente depois ela não tinha condições físicas de suportar as energias do prana, que por exemplo um Exu como seu tranca-rua, que deve expandir o nosso perispírito ao tamanho dessa mesa ou incomensuráveis formas a mais. Então eu te pergunto, dentro da codificação, né, dentro dos estudos de Kardec, mediunidade tem validade também? Bom, Kardec se baseia naquilo que Jesus falou. E na Bíblia está escrito: derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões, ou mais ou menos, ou vice-versa. A mediunidade tem validade, sim, quando ela é mal empregada.
Aí acontece a caça do mandato mediúnico para que o médium não venha a ser complicado. Mas como nós falamos que a mediunidade é uma questão física, já em determinada idade, como o pai Fernando falou, pode vir a afetar fisicamente a pessoa idosa. Então a coisa, por isso que fala, vossos velhos terão sonhos. Sonho é uma coisa mais suave, né? Agora, a incorporação de pessoas de idade, às vezes, uma entidade, como ele falou, um caboclo, que tem aquela energia terra pesada, pesada no bom sentido, tá? Pelo amor de Deus. É densa. Deixa o médium. Porque eu já experimentei a incorporação do caboclo, tá? Eu já experimentei a incorporação do Exu. Então, estou falando com conhecimento, né? Eu fiquei 1 ano acompanhando meu sócio, que está numa casa de Umbanda. Vesti branco, botei os guias do guia da casa, a guia de Oxalá, mais ou menos como eu entendi, eu acompanhei, incorporei o preto velho, porque eu sou médium, então posso incorporar. Porque, deixa eu finalizar, já te dou a palavra, teu menino também, você vai perguntar. Tá, aí, esse meu sócio chegou na casa de Umbanda e falou assim, chegou a Pombagira, incorporou no dirigente da casa e vem cumprimentando as pessoas. Quando chegou no meu sócio, que abraçou o meu sócio, ele se sacudiu para cá, se sacudiu para lá. Aquele dia, que foi a primeira vez dele, o Jorge, tá vendo? O Jorge ficou igual Caio, pegou tudo quanto é canal, foi uma coisa. E até hoje, e eu acompanhei para dar força, né? Mas o meu caminho é o Espiritismo de Kardec. Mais uma vez, amo Umbanda, aprendi a amar Umbanda, onde tem espíritos de uma luz assim, que a gente não consegue nem enxergar direito. Mas a mediunidade tem sua validade sim, porque pode sacrificar o corpo físico e, às vezes, dependendo da vibração, pode até provocar um quase desencarne. Bom, então eu entendi 2 respostas. Tem validade quando o corpo físico começa a se abater. E tem também a punição quando se erra e aí ele é compulsoriamente excluído. Deve ser bem pior, né? Eu gostaria de saber, os guias que trabalham com a gente, eles trabalham para eles também poderem evoluir, né? No mundo espiritual. Isso. Então, quando eles terminam essa evolução, para onde que eles vão? O que eles fazem? Os espíritos que nos acompanham, nossos guias, são muito mais evoluídos que a gente, mas ainda está em fase de evolução. Deus não cria nem homens, nem anjos, nem demônios. Deus cria princípios espirituais simples e ignorantes. Ele dá a possibilidade da evolução. Para o espírito se ligar à matéria, um princípio espiritual, que nem consciência ainda tem, ele começa pelo reino mineral. Vocês já viram os cristais de quartzo? Se viram como eles são intrincados e geometricamente perfeitos? Porque cada átomo desse quartzo é ligado a um princípio espiritual. Passados milênios, ele já passa para o mundo vegetal. Vai indo, passa para o mundo animal. Vai indo, até chegar ao reino do homem. E depois, o nosso destino final é o reino dos anjos, ou reino dos espíritos puros, ou espíritos crísticos. Jesus passou por isso tudo, e hoje em dia ele é Cristo de Deus, um dos Cristos de Deus. Porque quando Jesus chegou à evolução como Cristo, já tinha Cristos do universo todo que já estavam há milênios como Cristo. Tá? Respondeu essa pergunta? Agora Não, pastor, é só para complementar. Oi? pode falar. É só para complementar. Além da punição kármica, esse espírito voltar outras vezes, outras reencarnações, tem o fato de que o guia, quando chega na Terra, ele tem um tempo também, um caboclo. Ele segue uma evolução até ter uma determinada luz
aí depois ele cessa, pede licença e volta para o reino dele. Ele também não é que seja validade, ele tem um tempo pré-determinado para se desenvolver, pegar a luz ou alguma coisa, chegou aquele tempo, ele para, cumprimenta todo mundo, pede licença e vai para a Aguanta ou para algum lugar onde ele for. E outros podem substituí-lo. Sim. Seria bem validado. Não, mas nós estamos falando da validade mediúnica. Não, Tá? é isso, do médico, ele cumpriu a sua missão aqui e não perdeu a validade. Ele apenas... Ou seja, tudo é evolução. Todos os espíritos evoluem. Né? Jesus, quando ele passou, reencarnou na Terra, em Belém, ele estava adquirindo, ele já evoluiu o máximo que o espírito humano evolui, mas ele estava adquirindo mais experiência. Porque o aprendizado é constante. Tá bom? Pode falar, Tom. Ô Carlos, dentro da Umbanda, a gente, algumas pessoas têm o privilégio de ouvir o que os espíritos falam aleatoriamente, não só quando a gente está no âmbito da nossa sessão. Outros têm a visão aguçada, conseguem ver percepções, vultos e tudo mais, e outros sentidos. Dentro do espiritismo de Kardec, existe alguma explicação lógica para esse sentido que faz com que umas pessoas talvez sejam, entre aspas, mais privilegiadas por ter esses dons do que outras não? Na realidade, mediunidade não privilegia ninguém. Mediunidade é certificado de péssima conduta no passado. Isso é um livro, tá? É? Isso é um livro, tá? Para deixar claro. Você entendeu, Tom? Mediunidade, quanto mais ostensiva, é significado que você muito mais errou no passado. Aí tem pessoas que são clarividentes, né? Outras clarividentes, outras têm somente inspirados, né? Outros registram a presença do espírito. Não está vendo o espírito, mas pode falar. Ele está vestido com uma capa preta, com uma cartola, assim, assado. Mas não está vendo. Mas tem a intuição, são meios intuitivos. Não há privilégio, tá? É apenas uma ferramenta para que o médium possa quitar a sua dívida perante a justiça divina e fazer a caridade, tanto para encarnados quanto para desencarnados. Respondeu a sua pergunta? Respondi, mas eu vou pedir mais uma. Vamos lá. Essa pessoa, ela mediante a esse dom, ela tem o direito de falar, de transmitir talvez aquilo que ela pode ter escutado, aquilo que ela pode estar vendo. Um exemplo, a minha irmã aqui chega para mim e fala: olha, Tom, eu estou vendo isso assim muito ao seu lado, que não sei o que, toma cuidado. Olha, eu estou ouvindo que não é melhor você pegar o seu carro hoje, fica em casa, se resguarda. A pessoa que é portadora desse dom, ela tem o direito de passar isso à frente, ou isso pode, de alguma maneira, infligir alguma normativa dentro do livre-arbítrio, do conduto? Não, porque a mediunidade, parece que serve a mediunidade, para fazer caridade, né? Agora, você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não que eu vou te falar. Tom, cuidado, porque os espíritos estão falando que amanhã você vai ter uma discussão séria no trabalho. Melhor você não ir amanhã. Não, você fala, eu vou. Vai ter discussão, chega lá e acontece, pode acontecer isso. Agora, a mediunidade, nem tudo que o médium vê pode falar. Tem a nossa vice-presidente do centro, que no início do nosso mandato mediúnico, ela tinha uma mediunidade em profundo desequilíbrio pior do que eu. E eu vou depois contar por quê. E ela fazia um tratamento na maca. Tinha um médium mais experimentado da casa, que aplicava o passe, e nós ficávamos em prece, dando apoio espiritual. De repente, quando eu olho para ela, eu vejo ela banhada em sangue. Eu levei 3 anos para contar para ela, porque naquele momento ela estava muito suscetível, em muito desequilíbrio, e isso poderia vir implicar
ele entrar em parafuso e acabar cometendo uma loucura. Então não falei. Então nem tudo que fala, né? Tinha um espírito que chegava para mim e falava assim: você vai morrer. Eu falo: eu vou. Todos nós vamos morrer. Mas o que vai morrer é o corpo físico. Você pode escapar muitas vezes da morte, mas na vida você não consegue escapar. Chico Xavier que falou isso. Entendeu? Nem tudo que a gente vê pode falar. É isso que os espíritos nos aconselham. É uma questão de lógica e bom senso. Quem mais vai perguntar aí? Respondeu, Tom, tua pergunta. Mais alguém? Pode falar. Não, você levantou a mão primeiro. Eu gostaria de... eu gostaria de falar sobre nós aqui na Umbanda, após as incorporações, após as manifestações dos espíritos, pode ser até comum alguns médicos sentirem dores de cabeça, desconfortos no corpo, dormência. Eu queria perguntar se isso é normal ou se pode ser um desequilíbrio em alguma área. Gostei da pergunta dele. Talvez, eu estou complementando então, talvez isso tenha a ver com uma ligação à falta de um preceito mais correto que a gente deveria ter feito, faz sentido? Esse menino sabe. Não, mas você está certo, é isso mesmo. O que acontece? Nós falamos que no dia do trabalho na sessão, na casa de Umbanda, por exemplo, ou na casa espírita, o médium precisa se preparar. Então, quando acontece um desconforto no final da reunião, uma dor de cabeça, um mal-estar, é porque a oração serve para quê? Para você elevar a tua sintonia. O espírito comunicante vai descer um pouquinho e vai se encontrar. Agora, se você não se preparou adequadamente, o espírito vai se manifestar, o espírito guia, né, no caso. E como você não se preparou, você não elevou a sua sintonia, você acaba tendo uma dor de cabeça. Às vezes acontece uma descoincidência do espírito, que depois que acabou a manifestação, você volta ao normal. Mas às vezes não acontece. Então, por exemplo, no espiritismo, quando acontece isso com o médium, a gente vai dar um passe dispersivo, tirando todas as energias, e a dor de cabeça passa automaticamente. É porque não se preparou. Né? Agora, aqui, você? Quem quer perguntar? Acabou? Você falou que quando os espíritos evoluem, eles vão pro... Esqueci o nome, sabe? Quando o espírito evolui, ele passa evoluindo até chegar a ser um espírito puro, um anjo, vamos dizer, né? Então, no caso, o espírito Exu pode virar um outro depois que ele Aí não escutei, desculpa. O Exu, todos nós um dia vamos ser anjos. Isso aí, nós estamos predestinados à felicidade e à luz eterna. Mais cedo ou mais tarde. No meu parco conhecimento do Umbanda, eu estava até conversando com esse casal aqui, o João, né? No meu entendimento, Exu foi demonizado pela Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Mas Exu não é demônio. Pode ser que seja um espírito que, pode ser que no passado, em vidas anteriores, ele errou. Mas quando desencarnou, percebeu. E ele trabalha. Isso que Chico Xavier nos conta através de Emmanuel, André Luiz. Ele trabalha no bem, porque Exu tem acesso a regiões do baixo mundo espiritual que outros espíritos não conseguem. Pode falar. Você foi abrir a palavra, agora eu vou ficar... Vai, pode falar, eu gosto disso. Vamos lá. Mas se eu não souber, eu falo na próxima vez eu falo. Sem problema. Ainda em complemento do que o Samuel acabou de falar agora, a gente percebe que, às vezes, quando a gente sai do trânsito de uma incorporação, como você falou, fica ainda aquele golpe, aquela sensação Resíduo. aquele resíduo daquele espírito Sim. ali. Muitas das vezes, nós aqui dentro do nosso estudo, nós sabemos que Exu é muito material. Sim. Exu é muito
ligado à terra, é muito ligado à Terra. Mas nós temos regras aqui que precisam ser respeitadas. Mas quando eles são convidados para ir embora, às vezes muitos vão quando não querem ir. E aí sempre sobra para a gente, talvez, dessa carga. E aí eu te pergunto de volta, se isso faz sentido de acordo com a resposta que você deu para o Samuel ainda agora. Porque não basta só simplesmente a questão do trabalho em que eu tive com o meu corpo de me preparar. Mas quando aquela espiritualidade, ela não quer ir, porque ela está muito feliz naquele dia. E aí eu não estou falando só simplesmente de Exu. Nós tivemos semana passada uma gira de crianças e que eles gritam uma loucura, eles vão embora, mas a gente fica naquela sensação, uns ainda fica aquela sensação de choro, de tristeza, mas não é doméstico. É porque aquela entidade ainda está ali, tipo, eu quero ficar, eu quero voltar. Sim. E aí, qual o tempo? Perfeitamente, ou seja, não é somente quando o médium não se prepara. Essas entidades, como eu falei, são espíritos a caminho de evolução, seja um caboclo, seja um Exu, seja quem for. Então, às vezes, deixam resíduo. Não porque o médium não se prepara. Por exemplo, nós, na Casa Espírita de Gemil, na nossa reunião mediúnica, não trabalha com essas entidades, mas chega a ter nossos espíritos sofredores, que às vezes, por exemplo, há um tempo atrás, se manifestou através da minha mediunidade um espírito altamente sofredor, muito revoltado, com muito ódio, com muita mágoa. E quando ele incorporou, eu me passei tão mal, que se eu não soubesse, pelo estudo, que era apenas a impressão da entidade sofredora, eu ia falar, gente, me leva no pronto-socorro que eu estou morrendo. Porque ele deixou resíduo em mim. O que eu fiz? Seu Jorge, me dá um passe, que eu não estou legal. Aí veio, deu um passe, dispersou e ficou bom. Isso é normal, procede a observação do nosso irmão Tom. Tá? Bom, são 9h30. Nós chegamos ao final. Eu vou pedir permissão ao pai